Agora vem pra cá que a gente vai falar no nosso quadro Cidadania Consciente sobre a questão dos refugiados. Dá uma olhada aí. Estamos com o nosso querido Dr. Anis Kfouri, seja bem-vindo. Hein? É, né? Só comida árabe, é uma maravilha. É Eu uma sou descendente de italiano com libanês. Italiano com libanês? Eu ia perguntar, seu nome é libanês. Anis Kfouri, é italiano com libanês, então? Falar para os cozinheiros, fala assim, Ahlo Sarla Tchahaf Namabruk. Ah. Quer dizer, seja muito bem-vindo, parabéns. É um prazer conhecê-lo. Ó, a comida fantástica, a comida árabe é muito boa, Nossa, viu? é Faz muito em casa, a gente faz muito em casa, vale a pena. A receita de hoje, ó, É uma riqueza nota de 10. temperos, né? E de aromas, assim, o pessoal aqui no estúdio tá todo mundo sem acreditar nesse perfume, né? Isso é muito bom. Muito bom. Bom, você veio pra cá hoje para falar de um assunto bem sério, uma situação muito difícil que o mundo está presenciando mais uma vez. Infelizmente, a terceira vez só nessa última década, né? A primeira, a gente falou a respeito dos haitianos, né? Depois a gente viu também os sírios, né? A gente não quis entrar muito nas questões tristes da história do Bassem, que ele tem muita coisa triste para contar, sem dúvida nenhuma, mas a gente ficou com a parte gostosa, com a parte lúdica do alimento, para trazer esse assunto sério para cá agora, porque a gente está vendo essa crise humanitária com os ucranianos se agravar cada vez mais. Mais de 2 milhões de pessoas já deixaram o país, rumo principalmente à Polônia, mas estão indo para outros lugares da Europa também. E a gente vai entender um pouco mais se essas pessoas que deixam seu próprio país numa situação de guerra ou num outro contexto, de guerra civil, como no caso da Síria também, quais direitos eles têm? Quais são os países que acolhem essas pessoas? Antes de mais nada, vamos entender no contexto o que é um refugiado, doutora. Vamos falar o que é um refugiado. Posso mandar rapidamente os beijos? Tem os beijos! É Esqueci rápido. dos Os nossos beijos, minha telespectadores gente. têm que Conta aí. prestigiar. É rápido. O Carlos Ferrara, a Keila, o Adriano e o Vitor, o Marcos Túlio, a Priscila, a Keila e o Carlos Ferraro, a Ana, a Ivete e a Eunice. Um beijo para vocês, obrigado pela audiência. E vamos falar um pouquinho do que é o refugiado, né? Na verdade, o refugiado é aquele que sai do seu país de origem ou de onde ele está, porque ele teme pela segurança dele, ou porque ele tem uma perseguição em função da religião, em função da raça, em função de questões políticas. Então ele é um perseguido, ele tem algum temor à sua vida, então ele se refugia num outro país. Essa é a expressão refugiado. E uma outra alternativa é quando há uma violação dos direitos humanos, que é o caso de guerra, quando todos são expostos. Então automaticamente aquela população ela migra. E aí é uma diferença que todo mundo às vezes confunde, né? O migrante, o imigrante, o emigrante, né? Que a gente tem aqui a rodovia dos imigrantes e o Brasil é formado por isso. Qual que é a diferença? O imigrante é aquele que vem de outro país para o Brasil. Os refugiados é um tipo de imigrante. Ele não vem só na condição de refugiado, mas é uma das condições. O emigrante é quando ele sai do Brasil e vai para o exterior. Então esse é o imigrante. Então a gente tem basicamente essa diferença. Tá. E o refugiado, ele tem dentro da ONU, ele tem a Acnur, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, e que há um acordo internacional, uma convenção, que estabelece as principais regras que devem ser observadas no atendimento aos refugiados. Mas tem um detalhe muito importante, porque o direito internacional, ele é diferente do direito nacional. Tá. Porque você não tem um tribunal, você tem os tribunais internacionais, mas não tem a mesma força. Então o que acontece? Cada país tem a sua soberania. E cada país pode estabelecer as regras para receber os seus refugiados. Mas antes de entrar na questão das regras de cada país, então vamos entender um pouco mais sobre a questão do humano, do ser, né? O refugiado, a gente pode dizer que ele seria o mesmo do que um exilado? Qual a diferença entre o refugiado e o exilado? O exilado ele vai ter uma questão eminentemente política, de perseguição. Tá. O refugiado não necessariamente, né, do asilo político que você tem, o refugiado não, ele é uma vítima de guerra, ele pode estar sofrendo um tipo de perseguição. E como é que ele prova isso para o país que ele está entrando? Abre um processo, quando você vem... Então, isso depende de cada país. Cada país vai ter a sua legislação. No caso do Brasil, a gente tem um órgão específico que chama o CONARE. Né? E esse CONARE, que é vinculado ao Ministério da Justiça Federal, ele abre um processo para validar, para verificar se aquela pessoa tem ou não as condições de refugiado. Então, o primeiro passo, quem é um refugiado, ele procura sempre a Polícia Federal. O elo de contato é a Polícia Federal que cuida da fronteira e da imigração. Na Polícia Federal, ele se identifica como refugiado. Lá ele é obrigado, ele é conduzido, ele é orientado a preencher um formulário, a juntar as provas que ele tem, a fazer as declarações que ele considera que ele é refugiado. O CONARE, a partir do momento que ele abre um processo para refúgio, ele tem direito a uma residência provisória no Brasil.
Brasil. Tá. Ele ainda não foi acolhido, mas ele não pode ser devolvido para onde ele estava, até porque tem um risco à vida dele e abrange, inclusive, os familiares. É o princípio da unidade familiar. Então, se ele veio com o filho, com a esposa, com a mãe, ele tem direito a todos integrarem esse processo. Tá. Faz o processo no CONARE, junta os documentos. O CONARE faz uma avaliação, então vai analisar, pode chamar ele para ser ouvido, pode fazer uma análise, e aí é ouvido. O CONARE é um órgão do Brasil, do Ministério da Justiça, e no CONARE participa o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Justiça, a Polícia Federal e a Acnur. O que é a Acnur? A Acnur é um órgão das Nações Unidas que visa contribuir. Então eles vão avaliar, por exemplo, tal país realmente tem uma situação grave? O sujeito chega às vezes de um país que não é um motivo de guerra ou tal. Então eles vão analisar, abre-se um processo e no final o CONARE dá uma decisão. Se for favorável, ele é ingressado no Brasil como refugiado, ele fica nessa condição, se cessar a guerra, se acabar aquela condição, aí sim ele perde a condição de refugiado. E ele é assistido pelo governo. E aí ele é assistido como um cidadão. Tá. Ele tem direito à saúde, à educação, tem direito à carteira de trabalho, pode desenvolver atividade remunerada para sobreviver, tem direito à assistência social. Então ele passa a ser integrado com isso. Caso não seja aprovado, ele tem o direito a recorrer, uma vez que vai para o ministro da Justiça. Tá. Então esse é um processo para acolher o refugiado. Tá certo. Bom, gente, esse assunto, com toda certeza vai voltar, porque ele não se esgota. Tem muita coisa pra gente conversar a respeito disso ainda, doutor Kfouri. Por isso eu agradeço a sua presença aqui hoje e já fica o convite pra gente voltar a bater esse papo. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Um grande abraço. Fica até uma próxima também, ó. Vou colocar aqui o Insta dele, né, pra você fazer contato. @Anis_Kfouri. @Anis_Kfouri. Pra fazer contato com a Agência da ONU para Refugiados, você pode acessar também o doar.acnur.org, porque tem várias formas de ajudar, inclusive essas pessoas, né? Tem o acnur.org.br também, que aí tem todas as missões, o que eles fazem e tudo mais. Ah, é? E tem como a gente contribuir também, né? Tem, acho que integrar eles, participando deles na vida social, fazendo parte de comunidade, gerando emprego, tem várias formas fazendo que a gente doações, pode ajudar. né? Fazendo doações, Móveis e integrando eles em clubes, no trabalho, ensinando idioma. Dando emprego, principalmente, né, doutor? E tem alguns que nos ensinam, que tem gente que fala francês, fala inglês, a gente também é um intercâmbio. Com certeza. A gente aprende junto com É uma eles. troca, inclusive, cultural, né, que é super importante. E o CONARE, como você falou, que pode ser acessado através do site do governo, que é o gov.br. No gov.br você vai lá, tem um link lá de refugiados, no link de refugiados vem toda a orientação. O site está muito bem claro, está muito bem explicado. Tá certo. E ajuda muito para quem está nessa condição. Se você conhece alguém, orienta, tem alguém que você conhece, que está meio perdido, desencontrado, até porque é um estrangeiro, não conhece a legislação Que vai ser mais né? difícil chegarem os ucranianos, acredito eu, mas Venezuela, haitianos, temos bastante sírios por aqui, enfim, então tem bastante gente para ajudar. Sem dúvida nenhuma. Né? Obrigada, meu querido, até a próxima. Eu que agradeço, viu? um grande beijo a todo mundo em casa.